Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente está entrando na aula 2 do nosso curso de Matemática Básica. O tema da aula de hoje vão ser os conjuntos numéricos, tá? Então, o que são conjuntos numéricos? Primeiro, vamos entender o que é um conjunto. Um conjunto ele é uma coleção de elementos classificados a partir de certa característica semelhante. Então, por exemplo, conjunto P ele é o conjunto dos números pares. Repara quais são os elementos do conjunto P. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, repara que o conjunto P tem os números pares. Esses são os elementos dele. Agora, um conjunto E. Ele tem as estações do ano, são os elementos dele. Então, quais vão ser os elementos do conjunto E? As estações são primavera, verão, outono e inverno. Então, repara que um conjunto ele vai ter um conjunto de elementos que possui algum tipo de característica em comum. No caso aqui do conjunto P, todos os elementos são números pares, e no caso do conjunto E, todos os elementos são estações do ano. Tá? Repara também que o conjunto E ele não é um conjunto numérico, ou seja, nem todo conjunto precisa ser numérico. Primavera, verão, outono e inverno não são números. Então o conjunto ele não precisa ser numérico. No caso do conjunto P, esse sim é numérico. Por que ele é um conjunto numérico? Porque os seus elementos são números. Então, o conjunto numérico é uma coleção de números com características semelhantes. Note que o conjunto P é um conjunto numérico, pois os seus elementos são números. Tá? Em relação à representação dos conjuntos numéricos, uma das representações é na forma escrita, como a gente já viu ali no caso, por exemplo, do conjunto P. Então aqui a gente tem um conjunto A, que é enumerado dessa forma. A é igual a 1, 3, 7, 8. Então aqui a gente tem o conjunto A, os elementos do conjunto A são 1, 3, 7, 8. Se a gente escrever dessa forma, entre chaves, a gente sabe que esses números que estão dentro das chaves são os elementos que fazem parte do conjunto A. Essa é uma forma de representar, que é a forma enumerada. Outra forma de representação é a forma de diagrama, que é essa que está mostrando aqui embaixo. Então a gente tem um diagrama, que é um círculo, e dentro desse círculo a gente tem os elementos do conjunto. Repara que na forma enumerada os elementos são 1, 3, 7, 8. Aqui novamente, 1, 3, 7, 8. Os dois são o mesmo conjunto. A diferença é que aqui está sendo representado na forma enumerada e aqui embaixo está sendo representada na forma de diagrama. Esse diagrama, que tem os elementos de um conjunto, ele é chamado de diagrama de Venn. Então ele tem um nome, né? Mas basta a gente entender que ele é um diagrama que ali dentro dele, né, estão presentes dentro dele os elementos do nosso conjunto. Tá? Em relação ao conjunto, existem também alguns símbolos que são importantes da gente conhecer. E também algumas definições, tá? Símbolos e definições. Um dos símbolos aí mais famosos em relação a conjuntos é o símbolo do pertence e não pertence. Esse símbolo ele serve para a gente para nos informar se um determinado elemento pertence ou não àquele conjunto. Então vamos considerar novamente nosso conjunto A, aqui na forma enumerada, 1, 3, 7, 8. Aqui ele está na forma de diagrama. Está ali novamente os elementos 1, 3, 7, 8. E a gente pode, por exemplo, afirmar que o 3, o elemento 3, ele pertence. O 3 pertence ao conjunto A. O 7 também pertence ao conjunto A. São elementos que estão dentro, né, que fazem parte do conjunto A, que estão presentes no conjunto A. Agora, por exemplo, se a gente pegar o número 2, o número 2 não pertence ao conjunto A. Ou então o número 9 também não pertence ao conjunto A. Então essa relação de pertinência, ela é apresentada através desse símbolo de pertence ou não pertence. A gente usa o símbolo de pertence quando o elemento fizer parte do conjunto e o de não pertence para informar que aquele elemento não faz parte do conjunto. Outro símbolo também importante é o símbolo do
está contido ou não está contido. Esse do contido ou não contido é para dizer se um conjunto está contido dentro de outro conjunto, tá? Então, ele demonstra para a gente a relação de inclusão. Se todos os elementos de um conjunto A também pertencerem a um conjunto B, dizemos que A está contido em B. Ou que A é um subconjunto de B. Esse elemento, né, está contido, ele é o mesmo que dizer que o conjunto A é um subconjunto de B. Um subconjunto porque ele é um conjunto dentro de um conjunto. Então, por isso que usa esse termo subconjunto. Vamos considerar agora um conjunto B que tem todos esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se a gente for observar, quais eram os elementos do A? Era o 1, o 3, o 7 e o 8. Se a gente for ver, todos os elementos do A estão presentes também no conjunto B. Por isso que a gente pode afirmar que o conjunto A está contido no conjunto B. Se tivesse um único elemento de A que não pertencesse a B, aí então A não está contido em B. Ele somente está contido se todos os elementos dele pertencerem ao conjunto B, tá? Então é o que está acontecendo nesse caso, todos os elementos de A, 1, 3, 7, 8, pertencem a B, portanto A está contido em B. E aí a gente escreve assim, ó, A está contido em B. Então o elemento é esse C mais alongado, né? É o elemento do está contido. Se por acaso tivesse um outro conjunto, vamos imaginar um conjunto C, que é igual a 1, 3, 10 e 12. Aí agora o C tem elementos que não tem em B. Então eu posso dizer que o C não está contido em B. Certo? Então isso daí é o símbolo do contido ou não está contido, que nos diz se um conjunto está contido em outro conjunto ou não. Aqui a gente observa na forma de diagrama que a gente tem o conjunto B, que tem lá todos os elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos o conjunto A ali somente com os elementos 1, 3, 7 e 8, que são os elementos que pertencem a ele, né? E aí a gente consegue ver na forma de diagrama que o A, ó, a gente consegue ver que o A, o conjunto A, está dentro do conjunto B. Ou seja, ele está contido no conjunto B. Algumas definições importantes de conjuntos são a definição de universo e a definição de vazio. Então existe um conjunto universo que é o conjunto que contém todos os elementos que a gente está estudando, que a gente deseja trabalhar. Então o universo ele tem todos os elementos possíveis de se observar nesse problema que a gente está analisando. Então o conjunto universo é o conjunto de todos os elementos, tá? Normalmente a gente usa a letra U para representar esse conjunto universo. Naturalmente, como o universo tem todos os elementos, então a gente pode afirmar que todos os conjuntos vão estar contidos no universo, né? E um outro tipo de conjunto interessante é o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Se um conjunto não possui elementos, ele é chamado de conjunto vazio. Então, vamos imaginar que o conjunto C é um conjunto vazio. A gente pode representar dessa maneira, né? Que é a nossa chaves, só que não tem nenhum elemento dentro das chaves, né? Ou então, um símbolo bem usado também é esse símbolo do zero ou O cortado, que representa vazio. Então, isso daqui é um símbolo universal de representação de vazio, que não tem elemento nenhum. Então, dizer que C é igual a esse símbolo, a gente está dizendo que C é um conjunto vazio. A gente tem também operações que a gente pode fazer entre conjuntos numéricos. Então, nesse caso, existem 3 operações que são as mais utilizadas, que é a união entre 2 conjuntos, né? A interseção entre 2 conjuntos e a diferença entre os conjuntos. Então, união, interseção e diferença
São 3 operações entre conjuntos que são muito utilizadas. Existe ainda uma operação chamada de complementar, que é um caso especial da operação de diferença. Então a gente vai ver cada uma dessas 4. União, interseção, diferença e complementar. Começando pela união. O que seria a união de conjuntos? A união de 2 conjuntos é o conjunto A união B. Então esse símbolo do U representa união. Então a gente lê A união B. Uma outra forma de ler seria A ou B. Então são as 2 formas da gente ler esse símbolo. Seria A união B e uma outra maneira A ou B. Elas têm o mesmo significado. A união e a palavra ou, elas têm o mesmo sentido aqui em conjuntos numéricos, tá? O que é a união entre 2 conjuntos? É um conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos 2 conjuntos. Então a gente pega e coloca todos os elementos dos 2 conjuntos. Essa seria a união deles. Vamos pegar um exemplo. Imagina que a gente tem um conjunto A que tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. E temos o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é a união entre esses 2 conjuntos? A união B vão ter quais elementos? Então vamos observar todos os elementos que tem nos 2 conjuntos. Se a gente observar, ó, tem o 1. Vou tentar colocar em ordem crescente, tá? Tem o 2. Precisa repetir o 2 2 vezes? Não, porque ele é o mesmo elemento. Basta a gente escrever ele uma vez só. Que a gente está dizendo que o 2 é o elemento que faz parte da união desses 2 conjuntos. Temos também o 3. Temos o 4. Ó, o 4 tem nos 2. Temos o 6. Temos o 5 e o 6, né? Ó, 5 e 6. O 7 não tem. Temos o 8. O 9 não tem, temos o 10. Então aqui, ó, esse conjunto, esse novo conjunto, é o conjunto A união B. Ou então, né, A ou B. Quais são os elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Observe que na união a gente tem todos os elementos dos 2 conjuntos, tá? E como que a gente representaria isso na forma de diagrama, né? Só para ilustrar. Isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. A gente teria uma bolinha, né, um círculo, que representa o conjunto A, teria um outro círculo para representar o conjunto B. Aqui no meio, a gente coloca os elementos que pertencem aos 2, porque repara que aqui esse espaço aqui do meio, ele tanto faz parte do conjunto A, quanto faz parte do conjunto B. Então aqui a gente vai colocar os elementos que pertencem aos 2 conjuntos. No caso, seria o 2, o 4 e o 6, né? Então, o 2, 4 e 6 estariam aqui. Os demais elementos do A, 8 e 10, estariam aqui, né? Que eles pertencem somente ao A. E o 1, 3 e 5, 1, 3 e 5, colocaria do lado de cá, porque são os elementos que pertencem somente ao B. E aí a gente tem aí todos os elementos, né? Organizados de uma forma que a gente consegue visualizar quais pertencem somente ao A, quais pertencem somente ao B e quais pertencem aos 2. A união são todos os elementos, então se a gente fosse desenhar esses 2 conjuntos e pintar, imagina que a gente fosse pintar, qual é a parte desse conjunto que forma a união, a gente teria que pintar tudo, né? Teria que pintar esse pedaço e esse pedaço também. Porque todas essas partes possuem os elementos da união entre os 2 conjuntos, tá? Então a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Bem, outra das operações tem a união, né? E tem também a interseção. Enquanto a união a gente pega todos os elementos dos 2 conjuntos, na interseção, a gente só vai pegar os elementos que tem nos 2 ao mesmo tempo. Então, são os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, né? Que são comuns aos 2 conjuntos. Então, a interseção de 2 conjuntos é o conjunto A interseção B. Então, esse símbolo do U de cabeça para baixo, ele é o símbolo da interseção. Como que a gente lê?
A interseção B, ou então a gente pode ler A e B. Então a palavra E, nesse caso, ela representa a interseção. A interseção B, A e B, a gente está querendo calcular a mesma coisa. A interseção é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então são os elementos comuns aos dois conjuntos. Voltando lá ao mesmo exemplo, dos mesmos conjuntos A e B, vamos então identificar os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, quais são esses elementos? O 2, né, tem nos dois conjuntos, o 4 também tem nos dois conjuntos, e o 6 também tem nos dois conjuntos. Então, a interseção entre A e B, ou seja, A interseção B, é igual a... Então, os elementos são 2, 4 e 6. Então, esses são os elementos que pertencem à interseção entre A e B. Então, observa, na união, junta todos os elementos. Na interseção, são aqueles que têm nos dois ao mesmo tempo. Vamos desenhar de novo o diagrama. É o mesmo diagrama, né? A gente tem o mesmo diagrama lá que a gente desenhou no slide anterior. Aqui tem o 2, 4 e 6. Aqui tem o 8 e 10. E aqui tem o 1, 3, 5. Esse aqui é o conjunto A. Esse aqui é o conjunto B. Aonde que está a interseção, que é o nosso 2, 4, 6? Ela está bem aqui no meio, ó. Repara que esse ponto é o ponto de interseção, essa área, né? É o ponto de interseção entre os dois conjuntos. É nesse espaço que tem os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se a gente fosse então desenhar, seria algo assim, ó. Se a gente fosse pintar, né? Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. A interseção é essa área daqui. Certo? Então, com isso, a gente tem que a união seria pintar tudo, né? E a interseção pinta só aquela parte do meio, que é onde, de fato, tem os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Outra operação com conjuntos numéricos é a diferença de conjuntos. Seria um menos o outro. Então, a diferença de dois conjuntos é o conjunto dado por A menos B. Então, aqui se lê, né? A menos B. Usa o símbolo da subtração mesmo, tá? Formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B. Então, a gente vai pegar os elementos de A e vamos remover aqueles que estão em B. Esse conjunto que sobrou, né? Esses elementos que sobraram, fazem parte desse conjunto A menos B. Então, menos aqui é no sentido de remover os elementos que estão no conjunto B, tá? Então, olhando lá para o conjunto A, a gente teria que remover quais elementos? Ó, tem o 2, que tem nos dois, né? Vou remover. O 4 também tem nos dois, vou remover. E o 6 também tem nos dois, vou remover. E aí, como que ficaria? Só sobraram os elementos 8 e 10. Então, o conjunto A menos B, ele é igual a 8 e 10. Então, esses são os elementos que estão no conjunto A, mas que não estão no conjunto B. É o A menos B. É o conjunto A tirando aqueles elementos que também pertencem a B. Observa que os elementos que a gente removeu são justamente os elementos da interseção entre eles, né? O 2, 4 e 6 é a interseção. Então, ó, vamos desenhar aqui de novo, né, o nosso conjunto. Temos ali o conjunto A, temos o conjunto B. Os elementos em comum são o 2, 4, 6. Aqui temos o 8 e 10. E aqui o 1, 3, 5. O conjunto A é esse círculo daqui. O conjunto B é esse outro círculo da direita. O A menos B é o conjunto A tirando o conjunto B. Quando a gente tem um conjunto A e tira o conjunto B, só sobra esse pedaço aqui, ó. Esse daqui é o pedaço que sobra. O conjunto A inteiro, a gente pintaria também essa parte do meio. Mas essa parte do meio pertence ao B. E a gente não quer o B. Então, o que sobra é somente esse pedaço daqui. Por isso que os elementos que estão nesse pedaço, que são os elementos 8 e 10, são os elementos exclusivos do conjunto A. Repara que 8 e 10 são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Isso que significa ser exclusivo do conjunto A. 8 e 10 são os elementos que pertencem somente ao conjunto A.
Então, quando a gente faz a operação A menos B, a gente obtém os elementos que estão dentro somente do conjunto A, né? Que pertencem somente ao conjunto A. Que nesse caso é 8 e 10. A gente consegue observar, né? Que são os elementos que estão ali naquela parte que só pertence ao conjunto A. E aí o complementar de um conjunto, ele é uma operação também de diferença, só que ele é a diferença entre o universo e o conjunto que você quer. Então imagina lá que você tem um conjunto ali de elementos, se você quer o complementar dele, você tem que pegar todos os elementos do universo e subtrair daquele conjunto que você tem. Então vamos lá. Só para a gente entender, vamos pegar um exemplo que fica mais fácil. Esse A elevado a C, né? Ele está elevado a C, representa o complementar do conjunto A. Outra maneira de escrever é o A com uma barra em cima. Então A elevado a C, ou então A com uma barra em cima, tem o mesmo significado. É o complementar do conjunto A. O que seria o complementar do conjunto A? Então vamos imaginar que a gente tem ali, no nosso universo, a gente tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Então aqui a gente tem todos os elementos desse nosso problema. O conjunto A tem somente os elementos 2 e 4. O que é o complementar do A? O complementar do A, eu vou fazer o universo menos o A. Então vamos ver o que tem nos dois e eu vou tirar, né? Então, ó, o 2 tem nos dois conjuntos e o 4 também tem nos dois conjuntos. Então, o que restou? Né? É o universo menos o A. Restou o 0, o 6 e o 8. O que a gente observa? Todo o nosso universo é o 0, 2, 4, 6 e 8. Tem todos os elementos. O A tem o 2 e 4. E quais são esses elementos que não estão no A? É o 0, 6 e 8. Então o complementar do A nada mais é do que os outros elementos que não pertencem ao A. Então o A é 2 e 4. Quais são os outros elementos que não pertencem ao A, que estão no universo, né? Mas que não estão no A? É o 0, 6 e 8. Então esse 0, 6 e 8 que é o conjunto complementar do A. Tá? Então se a gente fosse desenhar, imagina que a gente tem o universo, né? O universo tem todos os elementos. A gente tem ali o conjunto A, que está contido no universo, né? Todos os conjuntos estão contidos no universo. Quais são os elementos do A? 2 e 4. Quais são os demais elementos que não estão no A? É o 0, o 6 e o 8. Então, se a gente observar, se a gente fosse... Qual é a área que a gente vai pintar nesse caso? Ora, o conjunto A é esse círculo que está aqui dentro do universo. A área que é o complementar do A, o A é pintar esse círculo daqui. E o que não é o A, que é o complementar do A, é toda essa área que está fora do A. Então, o complementar do A são todos os elementos que não estão no A. Então, essa seria esse nosso conjunto complementar. Que matematicamente, né, em operações de conjunto, é fazer o universo menos o A. E aí você pega todos os elementos e remove aqueles que estão pertencendo, né, que fazem parte do conjunto A. Que aí você vai ter o conjunto complementar de A. Beleza? Agora que a gente entendeu, né, mais sobre conjuntos, vamos falar dos tipos de conjuntos principais. Então existem 5 conjuntos numéricos que são muito importantes da gente conhecer, até para que a gente consiga saber separar que tipos de números que o nosso problema vai possuir. Então existem casos onde os nossos números só são inteiros positivos. Por exemplo, número de pessoas. Número de pessoas, ela não tem como ser negativa, né? Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam números inteiros não negativos. Existem casos em que só tem números inteiros, mas eles podem ser positivos ou negativos. Então a gente precisa saber diferenciar o tipo de conjunto numérico que vai ter no nosso problema. Ou seja, quais são os valores que as nossas variáveis ou grandezas podem possuir.
Isso é importante a gente definir isso. Então vamos lá. Quais são os principais tipos de conjuntos numéricos? A gente tem o primeiro deles, que é o conjunto dos números naturais. Então, ó, é importante a gente saber que existem os números naturais. Números naturais nasceu da necessidade natural de se fazer contagem. Por isso, seus elementos são apenas números inteiros não negativos. Quais são os números naturais? Ó? São aqueles inteiros que não são negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, tá? Então, esse daqui é chamado de conjunto dos números naturais. Qual é o conjunto que tem os números inteiros? Ah, esse daí é chamado de conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são também números inteiros. Mas tem também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que são números negativos, também são números inteiros. Mas não são números naturais, porque os naturais são somente aqueles do zero e positivos, né? Então, o número inteiro surgiu com a necessidade de se realizar a operação de subtração. Então, a subtração nada mais é do que uma soma com um número negativo, né? Incluindo, assim, os números inteiros negativos. Então, enquanto os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, os números inteiros têm os positivos e também os negativos, além do zero também, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Observe que todo número natural também é um número inteiro. Então, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Todos os elementos do conjunto dos números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros, porque os números inteiros também possuem, né, o conjunto dos números inteiros também possui os números naturais positivos, tá? Então, se todos os elementos do conjunto dos naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros, então a gente pode afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Ah, em relação à letra também, né? Geralmente a gente usa a letra N maiúscula para representar natural e o Z maiúsculo para representar números inteiros. E aí, naturalmente, né, começou a aparecer números que são partes de um inteiro, né? E aí surge a necessidade da gente trabalhar com fração. Então, com a necessidade de escrever partes de algo, surgiram as frações. Essas frações são o que a gente chama de números racionais. Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais. A letra que a gente usa é a letra Q, para representar o conjunto dos números racionais. Então, os racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Primeira observação interessante, ó, que, por exemplo, vamos pegar o 4 sobre 2. Ah, então o número racional, ele é um número que é escrito assim, ó. Sei lá, ele tem um número em cima, vou chamar de, sei lá, de x, dividido por um y. Então, qualquer número que é escrito nessa forma. A gente tem um número que é no numerador, dividido por um número no denominador. Seria, sei lá, um A sobre B, tanto faz, né? Mas só para entender que ele é escrito nessa forma. Aí, por exemplo, se vocês observarem, 4 sobre 2 está na forma de fração. 4 sobre 2 é uma fração, portanto, ele é um número racional. Se você fizer o 4 sobre 2, isso vai dar 2. Ora, o 2 não é um número inteiro? Ou natural, né? Ele também é um número natural. Portanto, se a gente observar, todos os números inteiros e, consequentemente, todos os números naturais, eles podem ser escritos na forma de fração. Portanto, os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, está contido no conjunto dos números racionais. Então, todos os números inteiros são também números racionais. Aqui tem outro exemplo, ó, menos 20 dividido por 5 é igual a menos 4. Menos 4 é um número inteiro também.
só que também é racional porque está sendo escrito na forma de fração. Então, números inteiros são também racionais. Significa dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Z está contido em Q. Tá? Além dos números inteiros, nós temos os números decimais finitos. Então, por exemplo, ó, 10 dividido por 4 é igual a 2,5. 2,5 é um número racional. Menos 2 dividido por 5 dá menos 0,4. Esses daqui são decimais finitos. Tá? Só que a gente também tem frações que formam decimais infinitos, que sejam dízimas periódicas. Ou seja, existem frações que formam as chamadas dízimas periódicas. Por exemplo, 1 sobre 3 dá 0,333333 infinitas vezes 3. Esse 0,333333, né, ele também é um número racional. Então, desde que esse decimal infinito seja uma dízima periódica, então ele também é um número racional. Tá? Repara que ele pode ser escrito na forma de fração. Qual é a conclusão que a gente chega? Que toda dízima periódica pode ser transformada em uma fração. Portanto, toda dízima periódica é um número racional. Porque, como a gente definiu, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Tá? Então, dízimas periódicas são também elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais. E, por outro lado, nós temos o conjunto dos números irracionais. Então, os números irracionais são aqueles que não são racionais. Significa que não existe interseção entre eles. Ó. Se a gente for pegar o conjunto dos números racionais e fizer interseção com os números irracionais, esse resultado vai dar vazio. Porque todo número irracional não é racional. E vice-versa, né? Então, o conjunto dos números irracionais, ele é composto por todos os números que não são possíveis de se escrever como uma fração. Portanto, são números irracionais, todos aqueles que não pertencem ao conjunto dos números racionais. Tá? E aí, quais seriam esses números que fazem parte do conjunto dos números irracionais? E aí sim, são os decimais infinitos que não são dízimas periódicas. É o caso das raízes quadradas. Então, se a gente fizer raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, é raiz quadrada que não é um quadrado perfeito. Raiz de 4 é igual a 2. 2 é um número natural, inteiro e irracional, né? Então, raiz de 4 não é um número irracional. Mas agora, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, se vocês forem fazer essa conta, vocês vão ver que o resultado vai ser um decimal infinito, mas que não forma uma dízima periódica. Então, todo decimal infinito, que não são dízimas periódicas, fazem parte do conjunto dos números irracionais, ou seja, não são racionais. Tá? E algumas constantes, por exemplo, π, também ele é um decimal infinito. Portanto, o π também faz parte aí do conjunto dos números irracionais. Tá? E, finalmente, o último, e o que engloba todos eles, é chamado de números reais. Então, os números reais é formado pela união de todos os conjuntos. No caso, né, como o inteiro e o natural eles estão contidos no conjunto dos racionais, então a gente pode dizer que ele é a união do racional com o irracional. Então, os números reais é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Porque, né, a partir do momento que a gente diz que é um número racional, então certamente o inteiro e o natural vão fazer parte dele, né, porque estão contidos nele. E aí, então, os números reais é aquele que envolve todos eles. Repara aqui, a gente tem a representação desses conjuntos no diagrama de Venn. Então, a gente tem ali os reais, que seriam todos, né? Aí a gente tem, de um lado, o conjunto dos racionais e, do outro lado, os irracionais, né? O que é racional não é irracional, então eles não têm uma interseção entre eles, né? São separados.
E dentro, né, contido no conjunto dos racionais, a gente tem os inteiros e também os naturais, e os naturais, inclusive, estão contidos também no conjunto dos inteiros. Tá? Portanto, todo número, qualquer número que é irracional, é real, e também os racionais, os inteiros, os naturais. Então, todos os números são números reais. Então, os reais é aquele, né, que engloba todos eles. E, finalmente, para a gente finalizar essa aula, a gente já falou sobre a ideia de conjunto, as operações com conjuntos, os tipos principais de conjuntos, e agora a gente vai lidar com um tipo de problema que é quando a gente quer saber das quantidades. Ao invés da gente estar interessado em saber quais são os elementos que fazem parte do conjunto, a gente quer saber quantos elementos tem naquele conjunto. E isso cria para a gente um tipo de problema que é muito útil também em aplicações do nosso dia a dia, tá? Em muitos problemas envolvendo conjuntos numéricos, não estamos interessados em saber quais são os elementos que pertencem a cada conjunto, mas sim a quantidade de elementos em cada conjunto. Então, o exemplo que a gente pode trabalhar é esse aqui. Ó. Imagina que a gente está fazendo uma pesquisa, essa pesquisa tem 350 pessoas. Então, 350 seria o nosso universo, né? É o número total de pessoas desse problema, 350. Constatou-se que 250 pessoas gostam do produto A. Então, no lugar de eu criar o conjunto A e colocar ali o nome de todas as pessoas que gostam dele, eu estou dizendo que esse conjunto tem 250 elementos. Vou até escrever aqui, ó. O conjunto A tem 250 elementos. Tá? Além disso, que significa a quantidade de pessoas que gostam do produto A. 150 pessoas gostam do produto B. Então, eu vou dizer que B é igual a 150. E a gente sabe também que 100 pessoas gostam de ambos os produtos. Gostar de ambos os produtos é o mesmo que eu falar assim, ó. 100 pessoas gostam do produto A e B. Esse E significa interseção. Então, gostar dos dois produtos, né, que significa gostar dos dois ao mesmo tempo, representa a interseção entre esses dois conjuntos. Então, a gente tem que o A interseção B é igual a 100. Essas são as informações que nós temos. O conjunto A tem 250 elementos, o conjunto B tem 150 e o conjunto A interseção B tem 100 elementos. Elementos são as pessoas, né? Como que a gente resolve esse problema? Então, repara que aqui não teve nenhuma pergunta ainda. Mas, independente da pergunta que for feita, a gente vai precisar construir o diagrama de Venn para obter as respostas. Então, eu vou começar já fazendo o diagrama. E aí, depois, a gente vê as perguntas para aprender a partir do diagrama, né, da análise desse diagrama, a gente conseguir resolver, né, esses problemas que forem solicitados. Então, vamos começar fazendo o diagrama? Então, diagrama, né, a gente tem o conjunto A, como a gente já desenhou lá atrás, temos o conjunto B, né? E aqui, né, a gente vai fazer um retângulo dessa vez, só para representar o nosso universo, que existem ainda elementos que podem não pertencer a A ou B, que pode, né, estar fora desses dois círculos. Então aqui a gente tem o conjunto A, temos o conjunto B e temos aqui o universo, que contém aí todas as 350 pessoas. Como que a gente preenche esse diagrama? Para preencher um diagrama de Venn, a gente sempre começa pela interseção. Então lembrem-se disso. Como é que eu faço preenchimento do diagrama? Eu sempre começo pela interseção. Qual é a interseção no nosso caso? A interseção são as 100 pessoas, né? São as 100 pessoas que gostam dos dois. Aonde que se localiza a interseção nesse diagrama? A interseção fica bem aqui no meio, ó. Esse pedaço daqui é o pedaço que representa os elementos que estão tanto em A quanto em B, que é o que a gente chama de interseção. Então a gente começa o diagrama preenchendo a linha interseção. Então nós já sabemos que 100 pessoas, ó, gostam tanto de A quanto de B.
Aí agora vamos continuar preenchendo esse diagrama. Agora a gente pode preencher tanto essa parte daqui quanto essa parte daqui. Vamos começar preenchendo a parte do conjunto A, tá? Nós sabemos que todo conjunto A tem 250 elementos. Só que observa que 100 elementos já estão aqui nesse pedacinho da interseção. Então esse pedaço, que são os elementos que estão contidos exclusivamente em A, seria a gente fazer o 250 menos o 100 que já está ali na interseção. 250 menos 100 vai dar 150. Então esse pedaço daqui, que são aqueles elementos que pertencem somente ao conjunto A, tem 150 pessoas. O que significa? Que 150 pessoas gostam somente do produto A. Elas não gostam do produto B. 150 gostam somente do produto A. E quantas pessoas gostam somente do produto B? Então, o conjunto B tem 150, só que a interseção tem 100, né? Esse pedaço aqui tem 100, então 150 menos 100, que vai dar 50. Então, nós temos que 50 pessoas gostam somente do produto B. Observa aqui, ó, de novo, o conjunto A é todo esse círculo. Esse círculo tem 150 mais 100 pessoas. 150 mais 100 dá 250, que é o número de elementos do conjunto A. Da mesma forma para o conjunto B é todo círculo, que tem os 100 elementos mais 50. 100 mais 50 dá 150, que é o número de pessoas que fazem parte do conjunto B. Então, observa que nós temos 150 pessoas somente em A, 100 que fazem parte dos dois, 50 somente em B. Se eu quisesse saber quantas pessoas gostam tanto de A quanto de B, né, gostam de A ou B, ou gostam de pelo menos um dos dois, né, tudo isso é sinônimo, eu teria que fazer a união. E aí a união, lembra que a união são todos os elementos dos conjuntos. E aí, para fazer a união, eu teria que fazer, então, 150 mais 100 mais 50, que dá 300. Então, se eu somar esses três pedaços, eu tenho as 300 pessoas que gostam de pelo menos um dos dois produtos, que gostam de A ou B, que é a união deles. A gente teria 300 pessoas. Mas, enfim, vamos continuar preenchendo. Por quê? Nós temos, então, ali que 300 pessoas estão dentro desse conjunto. Só que lembra que a nossa pesquisa, ou seja, o nosso universo, tem 350 pessoas. 300 pessoas, ó, 150 mais 100 mais 50, 300 pessoas estão dentro aqui de A ou B. Aonde estão as outras 50 que estão faltando? Porque não são 350? Então, fazendo, ó, 350 menos o 300, isso vai dar 50. Esses 50 são as pessoas que estão aqui fora, que fazem parte do universo, mas não fazem parte nem de A nem de B. Essas 50 pessoas são as pessoas que não gostam de nenhum dos dois, né? Elas não pertencem nem ao conjunto A, nem ao conjunto B. Então, 50 é o número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois. Então, nesse momento, a gente construiu o diagrama de Venn. Repara, começamos pela interseção, depois fomos para o conjunto A e B e terminamos ali do lado de fora dos conjuntos. 150, 100, 50, 50, esse daqui é o nosso diagrama de Venn. Nesse momento, a partir de agora, vamos analisar esse diagrama para responder as perguntas que forem solicitadas. Oi, turma. Vou só fazer um parêntese rápido aqui nesse vídeo, que é só para mostrar uma ferramenta que vocês podem usar para construir esse diagrama. Então, eu coloquei aqui no Google GeoGebra Diagrama de Venn. No caso, é essa segunda opção aqui, ó, Diagrama de Venn. Vai abrir uma janelinha, ó, igual a essa aqui, e aqui a gente consegue construir o diagrama. Então, indo aqui na opção Calculadora, ele abre aqui algumas opções para a gente colocar os dados. Vamos colocar, por exemplo, os dados no nosso problema. O total é 350, né? O conjunto A tem 250, então vem aqui, vou colocar o 250. O conjunto B é 150, né?
e a interseção entre eles tinha 100. Então vamos colocar 100 aqui. E aí, olha o que ele desenhou aqui pra gente, aqui em cima. Ele colocou pra gente exatamente o diagrama de Venn que a gente calculou. Então ele colocou lá 150, 100, 50 e 50. Então repara que existem, né? Isso é para mostrar para vocês que existem calculadoras que fazem isso pra gente. Só para mostrar que no dia a dia, se vocês forem precisar por algum motivo de fazer esse diagrama, vocês podem usar, por exemplo, essa calculadora aqui, que ela vai, vocês inserem os dados, ela vai fornecer para vocês o diagrama que vocês estão precisando, tá bom? Então, voltar para o vídeo. Então aqui, né, eu coloquei de novo, já desenhado o diagrama que a gente obteve. A partir da análise desse diagrama, podemos responder uma série de perguntas. Aí aqui tem vários exemplos de perguntas que poderiam ser feitas. Por exemplo, quantas pessoas gostam somente do produto A? Ah, somente do produto A tá aqui, ó. São 150 pessoas. 150 pessoas. Quantas pessoas gostam somente do produto B? Ah, somente do produto B é esse pedaço daqui, que são 50 pessoas. Quantas pessoas não gostam de nenhum dos dois produtos? De nenhum dos dois é o que está fora dos dois conjuntos. São essas 50 pessoas. Quantas pessoas não gostam do produto A? Aí essa tem duas maneiras de fazer. Uma delas seria a gente ver aonde estão os elementos que não fazem parte do conjunto A. O 150 e o 100 faz parte do conjunto A. Quem não faz parte do conjunto A é esse 50 e esse 50 aqui. Somando, né? 50 mais 50. Isso aqui é igual a 100. Mas tem uma outra forma de responder isso que não precisa olhar para o diagrama, que seria a gente lembrar que as pessoas que não gostam do produto A é o conjunto complementar do A, que é igual ao universo menos o A. Então o universo tem 350 pessoas, o A tem 250, isso daqui a gente já tem no enunciado. É lógico que a gente pode ver somando, né, 150 mais 100, que dá 250, mas no enunciado a gente já saberia disso. 350 menos 250, isso aqui é igual a 100. Ou seja, são 350 no total. Se 250 gostam do A, então 100 não gostam do A. De maneira que a soma das duas deu 350, que é o nosso universo. Tá? E quantas pessoas não gostam do B? É a mesma coisa. Ou a gente olha ali para os elementos que não fazem parte do B, né? Que seria esse 150 e esse 50. 150 mais 50 é igual a 200. Ou então, o B complementar é o universo menos o B, que é 350 menos 150, que é o número de elementos de B. A gente pode até ver aqui somando, né? 100 mais 50. E isso vai dar 200, ou seja, 200 pessoas não gostam do produto B. Naturalmente, se 150 pessoas gostam de 350, então 200 não gostam. E uma última pergunta, quantas pessoas gostam do produto A ou do produto B? Ou é união. É a mesma coisa que eu falar, quantas pessoas gostam de pelo menos um dos dois? Como é que eu calculo isso? A união são todos os elementos dos dois conjuntos. Para obter essa resposta, a gente pega todos os elementos, né? É esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Então é 150 mais 100 mais 50, que vai dar 300. Então 300 pessoas gostam de pelo menos um dos dois produtos, enquanto 50 pessoas não gostam de nenhum dos dois, né? De maneira que essa soma vai dar o 350, que é o total. Tá bom? Então com isso encerramos mais uma aula. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!